Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de rede de computadores. Essa aula nós vamos falar dos tipos de transmissão simplex, half duplex e full duplex, ok? Dos tipos de transmissão serial e paralela, síncrona e assíncrona e das topologias, das principais topologias de rede. Esse conteúdo foi tirado do nosso livro de arquitetura, ok? Do Luiz Paulo Maia, no capítulo 3, páginas 69 a 76. O primeiro tipo de transmissão, chamado de simplex, ocorre onde a informação vai apenas em um sentido, ok? Exemplo, rádio, controle remoto, televisão. Então, tem um transmissor que só transmite dados e um receptor que só recebe dados. Então, cada vez que eu ligo meu rádio só escuta. Cada vez que eu ligo a minha televisão só escuta. Nós estamos falando de televisão clássica, ok? Cada vez que eu dou um comando no meu controle remoto, só o meu controle remoto envia dados, ok? Somente o outro lado recebe dados. O próximo exemplo de transmissão é chamado de half duplex, ok? Nele existe a transmissão nos dois sentidos, só que somente um sentido de cada vez. O exemplo mais clássico aqui é o rádio amador. É uma tecnologia mais antiga, então a pessoa falava e ao final da comunicação ela dizia câmbio para indicar para o lado receptor que o outro lado poderia falar, ok? Então eu tenho aqui o transmissor, passa os dados através do canal, o receptor recebe os dados, ok? Ao final da transmissão enviada pelo transmissor ele fala uma palavra, que aí a partir dessa palavra o receptor pode esperar um tempo chamado de turnaround e devolver o conteúdo. Então, no mesmo canal, as informações vão e as informações voltam, só que ou vão ou voltam, um no sentido de cada vez. Por fim, existe a transmissão full duplex, que transmite e recebe dados ao mesmo tempo. Um exemplo é o telefone e a internet, ok? Então, ao mesmo tempo que eu falo, eu escuto, ao mesmo tempo que eu envio dados, eu recebo. Em uma transmissão serial, os dados são transmitidos colocando os bits consecutivamente, um atrás do outro, no meio de transmissão, ok? E os padrões mais comuns de transmissão serial são o EIA232 e o USB. Em uma transmissão paralela, os bits são transmitidos todos de uma vez, um em cada meio de transmissão, ou utilizando o mesmo meio de transmissão através da multiplexação de frequências. A transmissão assíncrona não exige que o receptor seja sincronizado com o transmissor, ok? E cada caractere vai ser determinado por um bit de início e um bit de término para marcar o início e fim de cada transmissão. A transmissão assíncrona é relativamente lenta devido ao tempo necessário para gerar e interpretar os bits de início e término de cada caractere, ok? Então, a cada 10 bits, eu tenho 2 somente para identificar o início e o término de cada transmissão, gerando um grande overhead, ou seja, um grande desperdício. Ao mesmo tempo, é uma técnica de sincronização simples de ser implementada e de baixo custo. Ela é utilizada nos padrões EIA232 e USB. Resumo final da transmissão serial assíncrona. Ela não utiliza clock para sincronizar o receptor com o emissor. Ela utiliza elementos de sinalização, que é o bit de start e de stop, para marcar o início e o fim de cada caractere transmitido. Ela manda mensagens breves para evitar a perda do sincronismo. E ela é ideal para onde os dados são transmitidos em intervalos irregulares. Aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens da transmissão serial assíncrona. Na transmissão síncrona, existe a necessidade de sincronizar o relógio do receptor com o relógio do transmissor, ok? Ou seja, existe uma relação entre o momento que o sinal é gerado e o momento que o sinal é colhido. Enquanto na transmissão assíncrona, a transmissão é feita caractere por caractere, utilizando bit de início e bit de fim, na transmissão síncrona são transmitidos blocos de caracteres, utilizando um ou mais caracteres de sincronismo. Cada bloco de caractere ou conjunto de bits é precedido de um ou mais caractere de sincronismo, chamado de SYN, que permite ao receptor sincronizar seu relógio com o do transmissor. A transmissão síncrona é mais eficiente que a transmissão assíncrona. No entanto, o processo de sincronização é mais custoso por exigir interfaces mais precisas. Na transmissão serial síncrona,
os dispositivos são sincronizados através de caracteres de sincronização e de um sinal de clock comum entre o transmissor e o receptor. Cada caractere é enviado imediatamente, um após o outro, sem necessidade de bit de estar. O conjunto de caracteres que formam uma mensagem é dividido em blocos e são inseridos os caracteres de sincronização. Como que vai funcionar a transmissão serial síncrona, então? O transmissor vai colocar no meio de transmissão um conjunto de bits de sincronismo, o receptor vai receber esse conjunto de bits e vai entrar em modo de espera. 1 ou 2 bytes geralmente são reservados para fazer esse sincronismo, dependendo do protocolo. E por fim, a comunicação vai ser encerrada quando o receptor receber os caracteres de fim de bloco, ok? Os caracteres de sincronismo de fim de bloco. Aqui então nós temos algumas vantagens da transmissão serial síncrona. Como vantagens, a gente vê que ela é mais eficiente que o assíncrono, porque no assíncrono, de cada 10 bits, pelo menos 2 são para sincronização, aqui não existe essa necessidade. Maior velocidade, maior possibilidade de detecção de erro. Como desvantagens, a gente vê que o transmissor e o receptor tem que ser mais complexo para fazer esse mecanismo de sincronização e também é mais caro. As topologias representam as formas com que fisicamente os dispositivos são conectados a uma rede. A gente já viu que na topologia ponto a ponto existe uma conexão dedicada entre cada dispositivo, e na topologia multiponto eu vou ter um canal que é compartilhado entre vários dispositivos diferentes. Aqui nós temos alguns exemplos de topologias ponto a ponto e multiponto, ok? No caso da ponto a ponto, totalmente conectada, estrela hierárquica e distribuída, e da multiponto a gente tem a barra e anel. No caso da topologia totalmente ligada ou totalmente conectada, a gente vai ter um alto desempenho porque os dispositivos são diretamente conectados, okay? Vai existir uma alta disponibilidade porque vai oferecer diversos caminhos alternativos para conectar os diversos nós, ok? Porém vai ter um alto custo de instalação, manutenção e escalabilidade. Aqui então nós temos uma representação da topologia totalmente ligada, ok? Então supondo que a conexão entre os nós A e D seja interrompida, eu poderia fazer diversos outros caminhos, tais como AFD ou AFED ou AED ou ABD e por aí vai, ok? Como foi dito antes, uma das desvantagens dessa topologia é o custo, ok? Então suponha que para eu conectar um novo nó nessa rede, eu preciso de fazer n-1 ligações. Então, se eu tenho uma rede com 9 nós e quero adicionar o 10º, eu tenho que fazer mais 9 ligações para conectar o 10º. Essa obrigatoriedade de conectar todo mundo com todo mundo aumenta muito o custo de instalação, manutenção e escalabilidade. A próxima topologia é chamada de topologia em estrela, na qual um dos dispositivos vai funcionar como concentrador, por onde todo o fluxo da rede vai ter que percorrer, ok? A grande vantagem dela é a simplicidade e o baixo custo de implementação, e a grande desvantagem é que, como todo o fluxo passa por esse concentrador, se esse concentrador ficar inviabilizado, toda a rede vai parar de funcionar. Nós temos aqui então uma figura representando a topologia em estrela, onde o dispositivo B é o nó concentrador da rede. Então, se eu quiser comunicar de E para A, de F para D, qualquer que seja a comunicação, sempre passa pelo concentrador B. Caso B fique fora do ar, toda a rede fica sem comunicação. Até hoje, a topologia em estrela ainda é muito utilizada através de hubs e switches. A próxima topologia é chamada de hierárquica ou em árvore. Ela é semelhante à topologia em estrela, ok? Então existe uma hierarquia conectando diversos dispositivos associados a cada concentrador. Vai ser basicamente uma união de diversas topologias estrelas, ok? Então eu vou ter como vantagem a escalabilidade, que eu vou poder ampliar a rede adicionando novos concentradores, formando novas topologias de estrelas conectadas, e vou ter como desvantagem continuar usando o uso de concentradores. A figura aqui então ajuda a ilustrar que eu tenho então a topologia estrela conectando os nós ACD com o concentrador B, ok? E a topologia em estrela conectando os nós E e G através do concentrador F.
existe um outro concentrador H que forma, então, essa árvore ou essa estrutura hierárquica aqui, essa topologia hierárquica. Então, cada vez que o dispositivo A quer conectar com o dispositivo E, ele tem que conectar com o dispositivo B, com o concentrador B, que passa para o concentrador H, que passa para o concentrador F e chega até o dispositivo E. Caso haja uma falha com o concentrador F, o E e o G não se comunicam, mas o restante da rede continua operando de forma normal, ok? Então, se o F ficar fora do ar, o A, o C, o D, o B e o H continuam de forma normal. A topologia em árvore também é muito utilizada atualmente em empresas e escolas e até mesmo em áreas residenciais para conectar diferentes estações, ok, de diferentes pontos. Por exemplo, em uma escola teriam vários laboratórios, cada um com seu concentrador, com um concentrador que conecta a escola toda, ou numa empresa, um departamento de marketing, de vendas e etc., todos eles, cada um com seu próprio concentrador, que liga com o concentrador principal, permitindo que todos se comuniquem. A topologia distribuída tem como objetivo reunir as melhores características de todas as topologias citadas. Para isso, ela vai criar caminhos alternativos entre alguns nós da rede, simulando a topologia totalmente conectada, mas nem todos, para tentar não aumentar tanto o custo, e vai tentar também organizar de forma hierárquica, simulando a topologia em árvore. Se houver uma falha em um dos caminhos, outro caminho poderá ser utilizado quando possível. Aqui então nós temos uma ilustração da topologia distribuída, ok? Então, supondo que o nó A quer comunicar com o nó E, então ele poderia fazer o caminho ABDE, ou caso o caminho BD esteja corrompido, ele pode percorrer o caminho ABCDE. Porém, obviamente, caso o caminho DE seja interrompido, não há nada que possa ser feito, ou seja, o nó E vai ficar isolado do resto da rede. A topologia em barra permite que diversos dispositivos sejam conectados ao mesmo meio de transmissão. Com isso, tem a grande vantagem da simplicidade e baixo custo de implementação. Ok? Como grande desvantagem é que se o meio de transmissão não estiver ok, não vai haver comunicação. Todos os dispositivos são prejudicados. Da mesma forma, como o meio é compartilhado para todos os dispositivos, vai existir um número máximo possível de conectar, número máximo de dispositivos possível a serem conectados. Então aqui nós temos 6 nós conectados ao mesmo meio de transmissão e todos eles vão falar e todos eles vão escutar ao mesmo tempo. Então se o nó A quer falar para o nó E, todos os demais vão receber a mesma informação. Então os demais nós têm que simplesmente ignorar as comunicações que não forem destinadas a eles. Como todos os dispositivos são conectados ao mesmo meio de transmissão, existe um número máximo possível, ok? Para que todos tenham a chance de transmitir. A topologia em anel ela é extremamente parecida com a topologia em barra, ok? Onde todos os dispositivos vão compartilhar o mesmo meio de transmissão, ok? Que esse meio vai ter a forma de um anel, e vai ter que existir um controle de quem vai poder transmitir a cada instante. Ok? Então vai existir um símbolo ou um token que vai definir qual estação pode transmitir a cada instante. Aqui então nós temos uma figura representando a topologia em anel com 6 nós distintos, ok? Então vai existir um token aqui que vai sendo passado de estação para estação, de A para B, para C, para D, para E, para F, e esse token vai rodando sempre em um sentido nesse anel, ok? E quem pegar o token vai poder colocar os seus dados no meio de transmissão. Quando a estação que está transmitindo terminar de transmitir, ela vai devolver o token ao anel e a próxima estação que quiser transmitir vai retirar o token do anel para fazer a sua transmissão. Galera, com isso então nós terminamos o capítulo 3 do livro do Luiz Paulo Maia, ok? Sabendo tudo que é necessário saber sobre a camada física. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.